Vamos homenagear o Apolinho aqui, ó, chamando de chocolate o que o Flamengo fez ontem no Maracanã. E queria dar um abraço aos colegas da Rádio Tupi. Vocês imaginem você dar essa notícia, o Penidão, o narrador, deu essa notícia, o Gerson estava fazendo um comentário, ele interrompe o Gerson e dá essa notícia. Imagina a dor da equipe da Rádio Tupi. Nossa, segundo o Penido, segundo o Penido, ele estava assistindo, ele assistiu ao primeiro tempo do jogo. No trecho da narração, o Penido diz. Imagina a dor, você está no ar e te informam que o seu colega e amigo foi embora no meio do jogo. E no meio do jogo do Flamengo. É um áudio que eu recebi de 3 minutos e 15, se eu não me engano, com todo o trecho em que ele dá a notícia. É uma coisa indescritível, assim. Entender, imaginar o que ele sentiu, a forma como ele conseguiu homenagear o amigo no ar, ao vivo. É de chorar mesmo. A galera da Tupi ali, cara, trabalha com eles há anos, né? O Heraldo Leide, que ontem apresentou o show do Apolinho, né? Saí daqui da TV e fui ouvindo na Rádio Tupi, trabalha com ele. Aliás, foi chamado Tupi Rádio Globo, muito tempo. O Apolinho que leva o Heraldo Leite pro ar, o Apolinho, eu acho que foi ele que levou também o Penido pro ar, enfim. É um cara que revelou muita gente. Então, o nosso abraço aos amigos, ele deixa 7 netos. Nosso abraço aos amigos e familiares. E agora falemos da paixão da vida, uma das paixões da vida dele, o Flamengo, usando esse termo que ele eternizou no futebol, o chocolate. 4-0 ontem, Flamengo e Bolívar. Rodemos aqui os melhores momentos e a gente conta pra vocês como foi a vitória do Flamengo. Dá pra falar em retomada do Flamengo? Depois da partida que o time fez sábado, volta a repetir um bom desempenho? Vocês gostam dessa palavra pra se referir ao Flamengo, Ana Thaís Matos? Nunca dá pra saber, né? Não tem sido assim, jogam um jogo bom, um jogo ruim, outro mais ou menos. Eu acho que ontem foi um bom ponto de algumas coisas que não estavam funcionando e passaram a funcionar, e eu vou destacar o Gerson, né? Ele é um jogador que depende muito da parte física, ele teve o problema no rim, ficou um bom tempo afastado e faz quase 2 meses, aproximadamente 2 meses que o Gerson está de volta, jogando e com a confiança do Tite, porque é o capitão da equipe, inclusive. E ontem ele fez uma partida característica de Gerson, né? Fazia muito tempo que eu não vi o Gerson jogando como ele atuou ontem. Claro, um adversário frágil, mas não importa. O Flamengo precisava ganhar, precisava fazer saldo de gols e foi tudo isso que aconteceu com modificações. Eu acho que a postura do time estava diferente também. Não dá para cravar que é a retomada, porque esse time tem oscilado muito, principalmente, eu acho que do ponto de vista anímico também. Mas ontem, para mim, pelo menos, foi muito bom acompanhar o futebol do Gerson no nível que ele apresentou na partida de ontem. Eu acho que talvez seja cedo para a gente cravar que é uma retomada, mas eu acho que já, para mim, ficou muito claro observar uma mudança de postura com relação à estratégia mesmo no jogo do Corinthians e para esse jogo do Bolívar, que é a forma com que o Flamengo nos 2 jogos marcou muito alto, com uma intensidade muito grande, com pé de pressão. Esse gol sai do De La Cruz, na marcação do De La Cruz, depois de um erro de saída de bola do Bolívar, ele pressiona, o Flamengo rouba a bola e consegue fazer o gol. O segundo gol contra o Corinthians é exatamente assim, marcação alta, o Kaká tenta passar pelo Gerson e pelo Lohan, o Gerson pressiona, o Lohan toma a bola e é ligado contra-ataque. Com o jogo contra o Corinthians, então, tem inúmeras saídas de bola onde o Flamengo está sempre com a marcação alta, às vezes 6 jogadores no campo de ataque para pressionar a saída de bola do Corinthians. O jogo contra o Corinthians, o Flamengo foi o maior número de duelos que o Flamengo venceu numa partida em 2024. Foram 120 duelos vencidos. Então, assim, mostra como que o time mudou a postura com relação ao sem bola. A gente viu o Flamengo nos jogos numa postura sem a bola muito permissiva, baixando demais, esperando ali num bloco médio, de repente, para tentar... Nesses 2 últimos jogos, não. Foi muito frequente, um padrão mesmo, o Flamengo marcando alto, pressionando. E aí o Flamengo é aquela questão do elenco, né? Quando você tem, por exemplo, um Gerson, se o Gerson cansa, não consegue manter a intensidade sem a bola, você tem um Luiz Araújo. Você mantém a intensidade, mas você tem um decréscimo de qualidade técnica muito pequeno. Se o Everton não segura a onda, você tem entra o Bruno Henrique. Então, assim, ficou muito claro para mim como que o Flamengo, e eu acho que a melhora nesses 2 jogos passa muito pela postura do Flamengo sem a bola. E aí, quando você tem um time com muita qualidade, que consegue roubar essa bola ali no meio, no último terço do campo, a probabilidade desses caras, com a qualidade que eles têm, pegando um time espaçado à frente, de conseguir produzir alguma coisa, de criar chances perigosas, é sempre muito grande. Eu queria falar do Gerson, porque assim, não é que o Gerson teve uma lesão
ele torceu o tornozelo, ou ele estirou um músculo. O Gerson teve um problema renal grave, de forma que alguns médicos, sem conhecer o caso dele especificamente, apenas sabendo do problema que ele teve, duvidavam que o Gerson fosse voltar rapidamente a jogar e jogar em alto nível. Então, assim, o Gerson ele teve algumas atuações abaixo. Eu tomava muito cuidado para falar do Gerson, porque eu estava falando de alguém que lutou pela vida, sem exagero. Pela sua saúde, antes de mais nada. E aí o Gerson vem de 2 atuações, no meu ponto de vista, excelentes. A de sábado e a emoção dele ontem, essa emoção, eu acho, eu não estou na cabeça dele, mas eu acho que é sobre isso, cara. Assim, tipo, eu voltei, eu tô aqui. Não voltou é o que você falou, ele não voltou de uma lesão ou de um período no banco da seleção, né? Ele voltou de um grave problema de saúde, raro, a gente não vê sempre acontecendo no futebol, e a entrada dele tem um impacto muito grande. Semana passada, quando a gente debateu o jogo, eu nem sei se fez, acho que foi semana passada, né? Contra o Palestino. Não, contra o Palestino, o jogo que o Flamengo não venceu na Libertadores. Eu lembro de falar aqui na bancada sobre a questão dos 4 meio-campistas. Quando um time do Tite tem 4 meio-campistas, eu acho que a chance desse time jogar melhor do que quando ele tem 3 atacantes ou às vezes 4 atacantes é maior. Porque é o sistema que tem mais a ver com a história dele como treinador, com os seus times mais bem-sucedidos, e me parece, claro que ele é capaz de comandar bons times em vários esquemas, mas assim é como o Corinthians dele jogou melhor, como a seleção brasileira dele jogou melhor, e por enquanto como o Flamengo dele jogou melhor, num recorte muito menor, evidentemente, com a presença do Alan. Ontem não tinha o Pulgar, do De La Cruz, do Gerson e do Arrascaeta. E ele e o Gerson jogando pela direita, né? Exatamente, mas então, começa o ano... por isso que eu falo assim, qual é o 11 ideal? A gente não vai achar o 11 ideal, ou a gente vai achar vários 11 ideais ao longo de uma temporada. Se você pegar o melhor time do mundo e falar qual é o 11 ideal desse time, o treinador desse time, pode que seja o Manchester City, o Guardiola vai virar e falar, não sei, depende do adversário, depende do momento que cada jogador do meu time está vivendo, dos encaixes que eu quero estabelecer, da variedade de repertório que o elenco oferece. Então o Flamengo começa o ano com o De La Cruz jogando pela direita, o Gerson jogando por dentro. E um ponta só, o Gerson Everton. como um segundo volante, né? E agora ele tá jogando como Mas meia... parecido como ele jogava nos seus melhores momentos ali por dentro. E agora, nesses 2 jogos que a gente tá vendo as imagens aí, né? Um meia aberto pela direita, acho que sempre vindo pela direita. Fundamental. Né? Fundamental, mas antes da inversão, ela passa, na ausência do Gerson, pela presença dos 2 pontas, que é o Everton de um lado e o Luiz Araújo do outro, e o Flamengo se estabelece assim. O Flamengo consegue uma sequência invicta no Campeonato Carioca, é verdade, num nível mais baixo de competição, mas é campeão, passa muitos jogos sem sofrer gol, com um futebol mais seguro do que vistoso, mas parecia que tinha algo ali que ia decolar, não decolou ainda. Acho que essa formação vai voltar a aparecer em algum momento da temporada, mas você trazer o De La Cruz para dentro, ter o Gerson como esse meio-campista que foi adquirindo ao longo da carreira uma versatilidade que permite a ele fazer várias funções em várias posições, hoje para o Flamengo é essencial. É um time que consegue ter um controle de jogo maior do que tinha com os 2 pontas. E essa comissão, esse treinador, gosta de controlar o jogo. Então eu acho que é muito mais a harmonia entre o jogo do Tite, o que ele gosta de futebol, o que ele entende de futebol com essa escalação é muito maior. Outro também que eu acho que merece destaque é o Alan. Tem feito, a gente fala obviamente muito do Gerson, porque fez gol, deu assistência, o De La Cruz que tem jogado, mesmo nos momentos de maior oscilação do Flamengo, tem jogado sempre muito bem, mas ele ali como primeiro volante na ausência do Pulgar, acho que pouca gente imaginava que ele conseguisse voltar a ter esse nível de atuação. Em determinado momento ele estava até meio que carta fora do baralho, até porque teve muito problemas de já chegou no Flamengo lesionado e nunca conseguiu ter uma sequência, e agora ele consegue iniciar uma sequência e jogando bem. A gente consegue ver, acho que não dá pra gente falar que é o Alan que a gente viu se destacar no Atlético Mineiro, mas já fazendo boas partidas e dando indícios de que pode ser no Flamengo também o excelente volante que foi no Galo. E para explicar, né, a situação do Gerson, falar assim de termos gerais, porque eu não sou médico, né? O problema dele é que ele teve algo chamado hidronefrose, que é uma dilatação que é potencialmente grave. Ela pode causar um dano muito grave à sua saúde, por isso ele precisou ser operado rapidamente. Ele foi operado em março. E a gente está agora em maio e ele está jogando em alto nível. Então eu acho que essa emoção que ele teve ontem, eu não pude perguntar isso para ele, né? Mas eu acho que deve ter a ver com isso, né?
Cara, assim, eu voltei, cara. Porque não era um gol pra se emocionar, né? Não era uma final de campeonato, era comecinho da partida. E aí ele faz 2 jogos seguidos, a sequência, vestindo a faixa de capitão. Eu acho que é uma grande vitória ver o Gerson jogar assim em alto nível. A faixa de capitão que também pode ter a ver com isso. Também. Eu acho que é uma grande vitória. Eu gosto de pensar o futebol do Gerson, porque a gente viu ele atuar no Brasil nesses anos todos que ele tá no Flamengo, entre sair e voltar, em várias funções, né? Aberto pela esquerda, um pouquinho mais adiantado perto dos atacantes, jogando por dentro, agora com essa função que o Tite começou a ensaiar no jogo contra o Red Bull Bragantino. Foi um jogo no sábado que eu tive a possibilidade de trabalhar e que estava muito difícil para ele, para o time num todo, né? Principalmente no primeiro tempo, o Red Bull estava marcando muito forte, estava dificultando muito as ações desse desenho que ele faz de vir de fora para dentro, às vezes conduzindo mais o jogo. E depois, no segundo tempo, o Tite faz algumas alterações, o time destrava e realmente o Flamengo poderia ter saído até com um resultado melhor daquela partida. Mas eu gosto de pensar o futebol dele porque ele é um jogador muito discreto, assim, a gente não vê quase o Gerson dando entrevistas. Eu me lembro de uma entrevista dele que foi quando ele sofreu racismo, né, que ele fala sobre isso. Mas ele é muito raro. Mesmo a situação dele, ele foi extremamente discreto. Ele não é de falar. A situação de saúde o ano dele. passado, assim como o ano do Flamengo, não foi um ano bom para ele, tecnicamente falando, né? Eu acho que fisicamente, tecnicamente foi um ano que dá pra gente não é específico do Gerson, porque foi inteiro, com o time inteiro, né? O Flamengo teve muita dificuldade. E esse ano, tudo que o Tite colocou para ele dentro da realidade dele nesse momento de retomada e antes, ele topou. E eu acho que isso foi mais uma demonstração desse jogador nobre que a gente tem aqui no futebol brasileiro, que é o Gerson. Gostei da palavra nobre. Porque assim, ele não é um jogador super midiático, ele só responde tecnicamente pelo futebol dele, né? Ele não tá dando entrevista da hora, não fala sobre ele o tempo inteiro. E ele corre atrás do que o técnico proporciona. Então, assim, todos os treinadores que trabalharam com o Gerson tentaram colocar ele de uma forma em campo e ele tentou sempre. Ele nunca se negou a tentar. Eu acho, essa é a percepção que eu tenho olhando do lado de fora, nesses 10% que a gente conhece do futebol. Mesmo fora, né, no Olympique, o São Paulo mudou até mais radicalmente. E ele vira tipo artilheiro, inclusive, né? Ele jogou vira em todas as posições, do meio pra frente. E ele não gostava disso, de jogar em todas as posições, mas ele estava ali para Então, quando eu vejo as pessoas falando assim, não, ele não pode jogar de segundo volante, eu acho que tem várias coisas que realmente não deram certo, mas em todas ele tentou. E eu acho que essa retomada, e aí sim, se a gente pode falar de retomada, eu acho que cabe muito dessa parte mais individual do Gerson, os 2 últimos jogos, mas em especial de ontem, eu acho que ele entendeu mais essa função, jogando pelo lado direito, não abdicou de tentar, não só pelo gol, pelo passe, mas eu acho que pela personalidade. O Flamengo precisava um pouco dessa personalidade dele, mesmo ele sendo discreto, mas ele entrega isso junto com essa questão técnica. Então, eu acho que hoje o Flamengo tem ótimos jogadores, mas o Gerson acho que mostra um pouco que esse time vai render mais do que a gente achava que podia render. E com o Gerson, embora o Losetti tenha feito um link ali com o treinador da seleção, eu acho que o Tite se descola do treinador da seleção com o Gerson, porque na seleção, né, eu acho que o Gerson teve pouca chance, pouca sequência. Muito se falou do Tite, inclusive, não levar o Gerson, não dar mais chance. O Tite sempre negou. Mas a gente sempre pode desconfiar da negativa dele. De dar sequência ao Gerson porque ele se recusou a atender um chamado num pré-olímpico. E na seleção foi uma coisa, no Flamengo é outra. Ele é treinador do Flamengo. O que ele fez na seleção é uma coisa, passou. Hoje o Gerson é jogador dele no Flamengo e ontem vestiu a faixa de capitão. Mas o link que eu fiz com a seleção diz assim, relativo ao sistema que mais funcionou. Sim. Porque é irônico, porque o Gerson, nós passamos 3 anos pedindo que o Gerson tivesse mais presença na seleção. Quando ele foi, ele não jogou bem. E até o Tite até insistiu em 2 ou 3 convocações consecutivas ali, e não era no melhor momento do Gerson. Ele nem estava jogando no Flamengo. Eu acho que no melhor momento o Gerson acabou não indo para a seleção. Ele nem estava jogando no Flamengo. Esse é um ponto na seleção, que eu acho que ele foi para a seleção quando ele foi para a Europa e ele não vinha tão bem. O momento dele foi 2020, Flamengo campeão brasileiro. Para mim ele foi o craque daquele campeonato. E é bem naquele momento em que o Gerson não atende a um chamado do pré-olímpico e some da seleção brasileira. Exato. Ele já não tinha sido convocado e não foi durante muito tempo, né? Demorou para aparecer. O link que eu faço ali é só, eu identifico semelhanças em como o jogador de tal posição executa tal função aos melhores momentos dos melhores times que eu vi o Tite treinar, no Corinthians, na seleção e ontem, começando uma trajetória no Flamengo, e ele já pensa o Gerson na direita há bastante tempo. O Gerson, no meio do problema de saúde do Gerson, eles já falavam em quando ele voltar a tentar fazer isso para ter um meio campista a mais em campo, que eles sentiam falta. Que é a posição em que o Everton Ribeiro jogou nos melhores momentos.
de Flamengo, né? E quando eu disse que acho que essa inversão de posicionamento, acho que potencializou talvez essa melhora, não só do Gerson, mas do Flamengo de maneira geral, é porque você ganha um meia de muita qualidade ali do lado do campo, fazendo uma função que o Tite já usou em outros momentos da carreira. O Corinthians, inclusive, ele usava também muito esse meia pelo lado do campo. E por dentro, você passou a ter um jogador que tem outro patamar de intensidade, que é o De La Cruz. Até o Conrado no outro dia brincou que ele parece que ele tá na velocidade 2.0 do WhatsApp. Porque, assim, cara, é bizarro. Ele tá cobrindo o tempo inteiro, que é algo que o Gerson não tem essa condição de fazer por dentro. E o Gerson, pelo lado do campo, ele te dá essa qualidade, trazer o jogo para dentro, dar o corredor pro lateral fazer a ultrapassagem. Assim. Ele dá ao Flamengo, né, Pedro, a possibilidade de não acelerar todas as jogadas. Exatamente. Porque se você tem o Cebolinha de um lado e o Luiz Araújo do outro... É o tempo todo. O tempo todo. E ele se associa... E a movimentação, né? Porque a gente está falando do Gerson pelo lado do campo, mas não é aquele Gerson do lado do campo... Só do lado do campo, né? Exatamente. É aquele Gerson que se movimenta, que vem, que vai se associar com o volante. Naturalmente, às vezes vai voltar para buscar a bola ali na saída de bola, para qualificar a própria saída de bola do time. Então, assim, ele tem o que é mais difícil você encontrar no jogador, que é bola e qualidade técnica. Ele com a bola no pé é muito diferente, muito diferente. Agora, ele estando bem fisicamente, conseguindo contribuir também com essa intensidade sem bola, cara, um jogador assim que é de primeira prateleira do futebol. Ontem, antes de entrar nesse assunto, a classificação no grupo, a classificação do Flamengo, que poderia ter virado um drama, os resultados foram acontecendo e o Flamengo fez a parte dele, agora o Bolívar tem 10 pontos, o Flamengo tem 7, uma vitória simples contra o Milionários, já eliminado no Maracanã, aliás, sem nem a pretensão de buscar um terceiro lugar, né, para jogar Sul-Americano, o Milionário já fora de qualquer disputa, uma vitória simples, independentemente do que acontecer entre Bolívar e Palestino em La Paz, classifica o Flamengo. Provavelmente em segundo, acho que o Bolívar tem tudo para conquistar no mínimo um empate contra o Palestino, confirmar a primeira colocação e aí o Flamengo passaria em segundo. Com a pontuação baixa, que isso pode impactar para ser mandante. Ser segundo já impacta, né? Mas se classificar, acredito que dá para afirmar com boa dose de você descartou a possibilidade do Palestino fazer 9-0 na altitude, né? Não sei por que você fez isso, mas... Mas assim, classificar o Flamengo vai classificar. A questão é saber primeiro ou segundo. E aí vai ter que torcer pro Palestino para uma vitória do Palestino e uma vitória do Flamengo. O Flamengo se classificaria em primeiro. Assim, não é vergonha, mas é... Decepcionante. É decepcionante. Decepção acho que é a palavra. A gente imaginar que o Flamengo chega nessa última rodada tendo que contar com o resultado de outras equipes para pensar numa classificação em primeiro colocado do grupo. Aí o Flamengo perdeu do Palestino fora de casa, do Bolívar acho que é desculpável em La Paz. Empatou com o Milionários, um jogador a mais, né? Vai passar com uma campanha abaixo daquilo que o Flamengo pode. E agora a gente vai ver como será o sorteio da próxima fase, porque avançar o Flamengo vai. E se passar em segundo, vai ser o segundo que todos os primeiros vão querer evitar. Sim. A gente pode ter alguns times fortes em segundo, mas sem dúvida. Tradicionais, Flamengo, fortes, sem dúvida, pesados, mas... Sem dúvida. Né, sem dúvida. Ontem a CBF anunciou, ontem de noite inclusive, pertinho da hora do jogo, a CBF anunciou a paralisação do campeonato. Era uma demanda de 15 dos 20 clubes da Série A, então o Brasileirão para antes mesmo da reunião que ela havia convocado para o dia 27. Depois do jogo, o Flamengo, que é contrário à paralisação, se pronunciou com o seu vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Dá uma olhada. A gente esperava que a reunião da CBF no dia 27. Mas enfim, foi feita essa determinação. Eu só espero que não amplie mais ainda dentro da data FIFA os jogos do Flamengo, né? Porque, por exemplo, o Flamengo contra o Vasco vai jogar com todos os jogadores que estariam convocados. Não quero nem falar do Grêmio, porque o do Grêmio é uma situação diferente na outra rodada, por razões óbvias. Só espero que não amplie isso. Que o Flamengo vai jogar 9 jogos e agora passe para 12, 13, 14 jogos. Vai jogar na data FIFA sem
4, 5 jogadores. Por exemplo, no sábado agora, contra o Vasco, a gente teria todos os jogadores. Espero que esse jogo não seja colocado por uma data FIFA em que a gente vai tirar 4, 5 jogadores, não sei, porque existem jogadores que estão na lista aberta da CBF, em que se um jogador ou outro se machucar, ainda tem a possibilidade da convocação. Então, a gente aguardar com calma, com tranquilidade, mas esperando que a isonomia do campeonato não seja ainda mais comprometida do que já está. Então é isso, nação. O Flamengo, então, conseguiu uma boa vitória em cima do Bolívar, 4-0. E o Flamengo, nesse momento, está com as mãos na vaga para as oitavas de final da Libertadores da América. Claro, precisa confirmar vencendo a última partida contra o Milionários. E o Bolívar, caso perca a partida para o Palestino e o Flamengo consiga uma boa vitória em cima do Milionários, o Flamengo ainda pode até terminar na primeira colocação do Grupo E da Libertadores da América. Claro, é uma tarefa muito difícil, mas matematicamente o Flamengo ainda tem possibilidades. Mas o importante foi o Flamengo ter mostrado bom futebol nessa partida contra o Bolívar. O Flamengo se mostrou bem ofensivo, agredindo o adversário, e é esse futebol que a torcida quer ver dentro de campo. Parece que o técnico Tite conseguiu abrir os olhos e conseguiu mudar rapidamente o Flamengo. Já vimos 2 partidas consecutivas, um Flamengo mais agressivo, vimos contra o Corinthians e agora contra o Bolívar. E a expectativa é que o Tite mantenha esse mesmo ritmo. Um futebol com pressão, pressionando o adversário quando o Flamengo estiver sem a bola e sendo ofensivo e de forma veloz, mais rápido, quando estiver no ataque. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas a expectativa é muito boa. Obrigado por você estar aqui, nação, até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais informações, notícias do Mengão, nós vamos trazendo para vocês. Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.